Nesse vídeo aqui eu vou dar uma opinião bem polêmica sobre o Enem. E esse vídeo provavelmente vai ter muito dislike, mas eu te garanto que essa é uma opinião bem sincera e bem verdadeira sobre o Enem, que eu te garanto que você nunca ouviu nada assim no YouTube. E antes de você começar aí falando assim, não, você tá falando mal do Enem porque você nunca passou em nada, né? Porque vocês do ITA só estudam exatas, então reprovam no Enem. Então, não é pra dar carteirada, mas já dando a carteirada então. Se é assim, eu só queria deixar claro que eu passei em medicina quando fiz o Enem, que foi só uma vez, e todo mundo que tá aqui no ITA da minha turma que prestou o Enem também passou em medicina. Então, já cortando esse argumento por terra, não tem por que você argumentar isso, beleza? Então agora eu vou pro vídeo. Cara, a minha principal crítica ao Enem, na verdade, é um ponto que todo mundo bate e nesse vídeo aqui eu vou continuar batendo nele, que é o nível que é muito baixo em matemática, e não só em matemática, eu já vou comentar sobre isso. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo foram os meus dois últimos vídeos, porque ultimamente eu tava fazendo mais um vídeo de como fazer isso, ou como fazer aquilo, como estudar isso, como estudar aquilo. Eu não tava focando muito bem na matemática do canal, que essencialmente é o foco do meu canal, né? Matemática com Edson. E aí eu fiz dois vídeos que eu tava querendo fazer há um tempo, que era mesmo sobre matemática, né? Então eu fiz um vídeo sobre a origem dos números complexos, provando matematicamente tudo. E o outro vídeo que eu fiz, que foi o último, foi o vídeo sobre o Teorema de D'Alembert e por que você aprendeu ele errado. E nesses vídeos eu tive um retrato da educação brasileira, da sociedade brasileira como um todo, que me deixou traumatizado. Embora eu já soubesse que fosse nessa linha, eu não imaginava que fosse tão gritante. Nesses vídeos eu recebi alguns comentários, muitos comentários na verdade, que falando sobre não ter entendido o que eu falei no vídeo. E não só não ter entendido, mas também nunca ter visto isso na escola, por isso que não conseguiu entender muito bem o que foi passado ali, ou nunca ter, por exemplo, visto números complexos no colégio, ou nunca ter visto o Teorema de D'Alembert no colégio, né? Porque a pegadinha do vídeo era, a escola te ensinou o Teorema de D'Alembert errado. E aí teve gente nos comentários falando, mas eu nunca vi Teorema de D'Alembert na escola. E eu fiquei meio tipo, caralho, como assim? Como que você nunca viu o Teorema de D'Alembert na escola? Tipo, na minha mente é meio inconcebível isso, sabe? Porque não é algo difícil, na verdade, é um dos teoremas mais básicos. E não me leve a mal, eu não tô falando aqui que quem comentou isso é burro. Na verdade, não é isso. O meu ponto aqui que eu quero criticar não é o aluno. Eu não tô criticando a vítima da coisa. Quem eu tô criticando aqui, originalmente, é o sistema, é a origem da parada, né? O aluno não tem culpa sobre o que ele passou. Então, o que eu critico aqui, na verdade, é o sistema educacional que reforça esse ciclo. Como que alguém, sei lá... Porque, por exemplo, nesses dois vídeos, eu não realizei nenhum pensamento algébrico muito complicado. Eu fui guiando passo a passo ali o que estava fazendo. No vídeo dos números complexos, eu fui guiando passo a passo, né? Fui realizando ali, acho que foi só Bhaskara que eu apliquei e uma substituição algébrica, então não era nenhum raciocínio muito complicado, não tinha uma parada muito difícil de enxergar. E eu fiquei meio em choque, assim, quando as pessoas não entenderam no vídeo, porque eu falei, caralho, tipo, o que eu tô fazendo aqui não é difícil. Nas minhas ideias de roteiro que eu tenho, eu nunca boto algo muito difícil assim. Então, acho que você não vai ver eu falando sobre tópicos muito difíceis de matemática, até por eu pensar nisso, né? Eu não sei, por exemplo, recomendaram falar sobre séries de Fourier, mas sinceramente eu não tenho muito interesse em gravar esse vídeo porque eu sei que vai ser um tópico mais difícil de entender, de provar as paradas, então sobre isso eu não faço. Então eu tento fazer vídeos mais sobre uma parada mais simples, e mesmo assim eu percebi que as pessoas têm um pouco de dificuldade de acompanhar isso. Então por isso eu já vou bater aqui no Enem, até aproveitando que ontem foi a prova do Enem. Eu tomei esse choque de realidade, né? As pessoas têm um nível bem mais baixo do que eu esperava, e a escola é muito culpada nisso, cara. Eu tenho até medo do que a gente vai se tornar como sociedade levando esse nível educacional. Porque, enfim, como que, né, a gente teve uma prova aí, o Enem, não sei de que ano que foi, eu acho que foi do meu ano, inclusive, que eu fiz a prova, não tô bem lembrado agora, ou se foi um ano antes, enfim. Teve uma questão que perguntou quantos zeros tinha 1 bilhão. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma prova de matemática, de português, e se for, o nível é extremamente baixo, sabe? Chega a ser patético, assim, o nível que a população brasileira e que os alunos brasileiros, na verdade, mais ainda, o nível que a escola e o sistema educacional brasileiro se submetem para ter um nível grande de entrada nas universidades, né? Porque essa que é a verdade. O Enem é muito fácil, aprova muito, e daí entra muita pessoa na universidade só pelo fato de ter muitas pessoas no ensino superior. Mas isso não resolve o problema educacional, as pessoas não sabem, né? Então, na maioria das vezes, você tem pessoas formadas que não tem um nível tão alto. Elas, no máximo, sabem reproduzir ali meia dúzia de coisas da área dela, que elas aprenderam, mas não tem efetivamente um raciocínio por trás.
É quase que uma decoreba, tal qual ela aprendeu para passar no Enem, por exemplo. E detalhe aqui que nesse vídeo eu tô falando um pouco mais sobre a área de exatas, né? Então eu volto aqui minha análise mais ao segundo dia do Enem em si, não ao primeiro. Mas, por mais que seja a área que eu mais estudava, eu tenho certeza que esse nível baixo de questão também acontece nas outras provas, né? Claro que eu não tenho tanta base para afirmar isso, eu não estudo muito bem as outras matérias, até por não gostar muito, né? Mas mesmo assim, não quer dizer que isso invalide minha opinião. Ora, ainda assim, é o que eu falei, pessoas daqui, todo mundo, tanto do ITA, do IME ou qualquer concurso, não sei se das outras escolas isso também acontece, mas pelo menos no ITA e no IME, cara, quase todo mundo quase fecha essas provas. Quase todo mundo passa em medicina também, né? Então, mesmo que, beleza, eu não seja exatamente o cara mais estudioso em português e geografia, eu posso falar sobre isso até por já ter visto o nível da prova. Então, de fato, a gente tem um nível aí muito baixo de prova, tanto de exatas quanto de humanas, e que na maioria das vezes, cara, português só requer um domínio básico de interpretação, e história e geografia, cara, não é nada complicado, é só você saber um pouco de geopolítica atual e um pouco, se você não for um cara muito fechado numa caverna, você vai saber um pouco de história básica, assim, pra se virar na parada, só de modo geral saber um pouco de história do Brasil e pronto. Então não há uma análise muito profunda das coisas que realmente acontecem, né? Então eu tenho certeza que toda análise aqui que eu tô fazendo também pode ser feita para as provas de humanas, né? Resumidamente falando. Agora, vamos voltar aqui a analisar a parte de exatas, que é onde eu quero bater mais o martelo aqui. E cara, o que me deixa profundamente irritado nessas provas de exatas do Enem, química, física e matemática, é a superficialidade na execução das questões do Enem. Então, na maioria das vezes, a questão em si, a parte técnica dela é muito mal feita, né? Ou seja, você basicamente requer um domínio muito básico da coisa para você de fato executar a questão. Em contrapartida, você tem praticamente um texto por questão, concordemos que é praticamente inútil. Na maioria das vezes você está só tentando contextualizar uma parada que não precisava, você está forçando uma barra que não precisa, e isso só acaba cansando mais o aluno. E quando você vai para a parte técnica mesmo, ou seja, o que você tem que fazer na questão, acaba sendo muito superficial na maioria das vezes. É um conteúdo bem raso que não requer nenhum raciocínio muito profundo. E aí você pode estar pensando aqui, então você quer que seja uma prova do ITA, então, que você tem aquelas expressões que não dá para desenvolver, que é muito difícil, ou questões de matemática mega complicadas. Cara, sim, de fato eu queria. Isso com certeza melhoraria a educação, mas você não precisa ir tão longe assim para ver uma prova de matemática um pouco mais complicada assim, sem contextualização forçada e botando um nível um pouco mais complicado. Cara, você quer um exemplo simples disso, de uma prova que faz isso muito bem? É o BMAP. Cara, o BMAP, eu tenho muitos pontos contra o BMAP, tenho algumas críticas a ela, mas de modo geral você tem uma prova ali que não tem uma contextualização muito difícil, nem sequer abrange conteúdos muito complicados, muito fora do escopo do ensino médio, né? Muito fora do escopo do assunto do ensino médio, ou seja, você não tem, sei lá, números complexos, cônicas na UBMAP, que é um ponto que eu bato. Na minha opinião, deveria cobrar tudo. Mas enfim, você tem na UBMAP, por exemplo, uma prova que é simples de entender, você não tem uma contextualização forçada, que tem questões na segunda fase, eu estou falando aqui mais da segunda fase, que requerem raciocínio. Então você não pode só replicar alguma coisa que você aprendeu, porque não vai dar. Você vai ter que moldar um raciocínio, e além de moldar um raciocínio por conta própria, você tem que escrever. E isso é muito importante. Você vai ter que passar o que você está vendo para o corretor da questão. E, cara, isso é um passo muito importante. Mostrar para as pessoas como você pensa é algo bem relevante. Não é só saber marcar um X no lugar certo. E já na prova do Enem, não. A maioria das vezes, você nem requer uma bagagem anterior de questões. Ou seja, você não precisa nem ter um conjunto de ideias que você já aplicou em outras questões para saber resolver uma prova do Enem. Diferentemente, por exemplo, de uma prova da UBMAP, que você precisa ter um raciocínio ali. Na prova do Enem, não. Você vai ter uma questão ali muito direta e, além de ser direta, requer pouco raciocínio matemático para você desenvolver. Você não precisa pensando muito ali no que destrinchar dali. Normalmente a resposta está sempre na sua cara. Você sabe que fazendo 1 ou 2 passos você chega na resposta. E isso é muito ruim, porque você, exatamente o que eu falei, você desestimula o aluno a pensar. São mais fórmulas prontas que você tem que gravar e pronto. É basicamente isso o Enem. E de novo, né, uma questão que me deixa muito irritado aí, cara, na prova do Enem,
é o fato de você não ter muitos conteúdos do ensino médio, até porque muitas das vezes acho que nem dá tempo. Eu não sei, eu não peguei essa nova época do ensino médio, e mesmo na época que eu peguei do ensino médio, eu tenho certeza que já não dava tempo de ensinar tudo. E eu não sei exatamente por que acontece, talvez seja um ciclo. Na verdade, eu vou falar isso na próxima parte. Mas você não tem... Eu não me lembro, não me recordo ao menos, né? De ver uma prova do Enem, uma questão do Enem cobrando números complexos ou cônicas. E, pô, isso me deixa muito chateado. Na maioria das vezes, as questões do Enem são só conteúdos do ensino fundamental, essa é a verdade, conteúdos do fundamental, que tentam se disfarçar de alguma forma de conteúdos do ensino médio, mas com aplicações muito rasas e desenvolvimentos muito rasos. Então eu nunca vi, de novo, questões que cobram assuntos mais complicados, assim, que não são nem complicados, mas que requer um pouco de raciocínio matemático a mais, e isso é bem preocupante, né? Você vê basicamente assuntos que eram para ser no ensino médio não sendo aprendidos no ensino médio e possivelmente nem em lugar nenhum. E na verdade, quando a gente traça toda essa situação que está acontecendo, você consegue perceber que tem um problema quase que cíclico. Na verdade, o problema é cíclico e ele é quase insolucionável, na minha opinião. Porque a gente tem uma prova que não cobra, na verdade, se propõe a cobrar assuntos do ensino médio, mas que não cobra todos os assuntos do ensino médio, e mesmo os assuntos que não são do ensino médio não são cobrados com um nível de profundidade necessário para o aluno desenvolver um raciocínio próprio. Com isso, a gente alimenta cursinhos que não vão fazer o aluno estudar num nível mais alto, ou seja, o cursinho, como só quer aprovação no Enem, vai botar a pessoa para estudar só aquele conteúdo que cai no Enem, então não vai ter números complexos, vai só também ter questões extremamente rasas e sem qualquer tipo de aprofundamento. Não vai estimular a fazer questão discursiva para expor o próprio raciocínio. Com isso, agora pegando mais uma linha, a gente vai ter um professores, né, que não são acostumados a fazerem questões de nível mais elevado, então professores que só vão saber fazer questão nível Enem, e isso não é uma realidade de agora, porque mesmo eu estudava em escola particular, mesmo quando eu estudava, cara, nono ano, não era matéria complicada. Quando eu pedia para alguns professores, não eram todos também, mas pra escola particular, que era cara. Escola particular, eu perguntava a questão, por exemplo, da EPICAR, que não é difícil, pô. Colégio Naval EPICAR. Colégio Naval EPICAR é nono ano, então nem, pô, é pra ser muito fácil. E professores já não sabiam responder. Então imagina uma questão de um nível maior. Você está acostumando professores a só saberem fazer uma coisa. E isso vai diminuir o nível da educação, que vai alimentar o nível do Enem, e isso se torna um problema cíclico. A prova é ruim, os professores são ruins, os alunos se acostumam mal, e aí gira o círculo. Enfim. E aí você cria praticamente um cenário onde as coisas só tendem a decair. Isso se a prova não vier no nível bom. Por que isso não acontece, por exemplo, no ITA? Cara, porque no ITA os professores só sugerem questões difíceis, né? A banca, que é daqui, só sugerem questões muito difíceis. Então, os cursinhos sempre vão tentar equiparar fazendo os alunos estudarem mais ainda. E com isso, a prova também vai ficando mais difícil, que é muito melhor do que a prova ficar muito mais fácil. E na verdade aqui, quando eu falo de cursinho, eu nem precisava traçar essa linha dos cursinhos. Eu poderia partir para a própria escola em si, né? Porque cursinho não é nem todo mundo que consegue pagar. Quando você entra no ensino médio, cara, qual que é a prova assim, né? A prova que referencia seus estudos, né? Quando você pisa no primeiro ano do ensino médio, a prova que todo mundo quer passar, querendo ou não, é o Enem. Começa a pressão para você passar no Enem. Então imagina que o seu nível de referência, você vai estudar 3 anos agora, primeiro, segundo, terceiro. Você vai ter 3 anos para estudar para alguma coisa, para passar alguma parada, e o nível que você vai ter de referência, que é a maior prova do Brasil, o nível de referência que você vai ter é o nível do Enem, que é a maior prova. Então, percebe como isso abaixa o nível. Se você tivesse uma prova de referência para o brasileiro que fosse com nível muito maior, isso aumentaria muito a qualidade da educação, mesmo que a escola em si e os professores não melhorassem. Só de você ter um aluno que buscasse algo maior, isso já iria elevar o nível de todo mundo só aí. E, claro, com isso a gente tem o problema também das escolas só caçarem alunos para estudarem, para terem aprovação no Enem. Então, o objetivo maior de toda a escola, ao final do terceiro ano, é ter o máximo de aprovados no Enem. E, de novo, isso prejudica, porque a sua referência passa a ser o Enem. Então, de novo, a gente cai no argumento cíclico que o Enem basicamente cria um problema insolucionável para a educação brasileira. E, infelizmente, essa é a realidade
A educação brasileira aí, é só a decadência. Cara, e um negócio que me deixa extremamente irritado é que, na verdade, esse ciclo de retroalimentação, ele não afeta só a vida pré-vestibular, né? Não é só, beleza, depois que passou do Enem, tudo resolve. Cara, isso não se resolve. Na verdade, isso só posterga um problema e vai postergando e, na verdade, o Brasil fica ruim por causa desse problema. Então pensa que, beleza, passou no Enem, em tese você é apto a entrar na universidade. Mas você não resolveu o problema da educação. Os alunos continuam com muito baixo nível. As faculdades, de modo geral, têm um baixo nível. Eu tenho, claro, eu não sei a realidade, mas eu tenho amigos dessas universidades e é perceptível como o nível é muito mais baixo da educação. E por que isso acontece? Então, a gente tem alunos que entram sem saber conteúdos do ensino médio em si, e mesmo os conteúdos que não são do ensino médio, elas não sabem verdadeiramente, elas só sabem cuspir alguma coisa que elas decoraram. Então você basicamente obriga um professor universitário que deveria começar a dar cálculo 1 e dar cálculo 1 sem dificuldades, né? Porque para entender cálculo 1 você vai precisar entender algumas coisas como continuidade, domínio, contradomínio de função, esboço de função, gráfico de função, como uma função se comporta, e enfim, zeros de funções. Você precisaria saber algumas coisas básicas sobre funções, sendo que um aluno possivelmente vai chegar, não vai saber nem o que é uma função. Eu descobri que as pessoas não sabem o que são funções, não sabem nem a diferença disso para uma transformação, não vão saber desenhar o gráfico de uma função, não vão saber o que é uma parábola, não vão saber o que é um domínio. E é pedir muito para entender, para que as pessoas entendam, ao menos intuitivamente, o que é uma continuidade. Então, assim, você basicamente posterga um problema do ensino médio para a universidade, você obriga professores professores universitários a criarem uma matéria chamada de pré-cálculo, que é basicamente o ensino médio, só que na faculdade. E aí você, sei lá, deve ter uns 2 meses, 1 mês para ensinar pré-cálculo pro pessoal, para eles tentarem aprender, e não vão aprender, porque não dá para aprender em 2 meses. E esse problema vai se postergando, até que você vai criar profissionais incompetentes. E é basicamente essa a realidade da sociedade brasileira. E aí, se você me perguntar qual que é o modelo ideal de Enem para você, é claro que eu não vou saber responder, porque eu não sou de fato alguém muito experiente nisso, mas na minha opinião eu tenho algumas sugestões sim do que poderia ser adotado. Então, beleza, a gente está falando do Enem, que é uma prova que se propõe a avaliar conhecimentos do ensino médio, para você, primeiro, ver se de fato compreende os ensinamentos dados no ensino médio e ver se você está apto a entrar numa faculdade, né? Verificar se você está apto, se você possui o nível de raciocínio necessário para adentrar num ambiente que você vai ter que ter mais maturidade também, porque os professores não vão pegar na sua mão para te dizer o que você vai ter que fazer. Então, cara, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir a quantidade de questão e texto que tem naquela prova, né? Porque é óbvio, todo mundo que fez, eu mesmo fiz, e todo mundo que fez sabe que a prova é basicamente uma prova de quem tem mais paciência, essa que é a verdade, e quem tem mais paciência passa. Então, a primeira coisa que você faz é reduzir a quantidade de questões e textos por questão. Não tem o menor sentido você ter que ter um texto por questão. Você poderia fazer muito menos. Poderia forçar menos a barra na prova de matemática, tentando fazer contextualização e só perguntando direto. Você poderia, na prova de português, ao invés de botar um texto por questão, botar um texto só e 5 questões para aquilo. Botar questões também de sintática, por exemplo, que até onde eu me lembro não tem. Então isso seria algo bem mais interessante. E reduzir mesmo a quantidade de questões. Sei lá, de 180 botar para 50. 60 no máximo, assim. Que ainda seria bastante. Mas não tem como ter tanta questão assim numa prova. Você está basicamente analisando a paciência das pessoas. E claro, mas isso de fato só analisaria se a pessoa sabe marcar um X no lugar certo. Então, isso ainda assim não ficaria no modelo ideal. A minha sugestão para melhorar isso seria você, além disso, fazer uma segunda fase. Então você pode fazer uma primeira fase que tem, sei lá, uma nota de corte mínima, sei lá, os 700 melhores, igual a prova do ITA, vão para a segunda fase. Ou uma certa quantidade lá vai para a segunda fase, dependendo do que você quer. Ou botar uma nota de corte fixa. Se você acertar metade das questões em tudo, em todas as matérias, beleza, você vai para a segunda fase. Enfim, botar alguma métrica para o aluno passar. E na segunda fase, fazer uma prova totalmente discursiva. E você percebe que quando
se trata de botar uma prova discursiva do Enem, muitas das pessoas começam a ficar aterrorizadas, né? Eu me lembro da época que rolou um boato no Twitter que o Enem ia virar discursivo e o pessoal entrou em desespero, assim, achando, nossa, acabou minha chance. E cara, por que isso acontece? É exatamente pelo que eu falei antes. As pessoas não têm a capacidade, não têm a autonomia de desenvolver o raciocínio próprio. A única coisa que elas sabem fazer é tentar decorar uma meia dúzia de macacos que a gente fala, né, passo a passo, decorar meia dúzia disso e tentar jogar numa prova. E é basicamente isso o Enem. Então, quando você joga a ideia de fazer uma prova discursiva na maior prova do Brasil, o maior vestibular do Brasil, é óbvio que as pessoas vão se assustar, porque praticamente ninguém sabe, primeiro, desenvolver de forma autônoma um raciocínio para uma questão mais complexa também, e, além do mais, expor esse raciocínio complexo que você teve em passos para que alguém possa efetivamente entender. Porque isso é outro problema. De nada adianta você ser muito inteligente se você não sabe expor o seu raciocínio. Então você tem que saber tanto fazer a questão quanto falar o que você pensou. Falar, nesse caso, óbvio que vai ser escrever. Na minha opinião, é isso. É fazer uma prova do Enem com duas fases. A primeira é discursiva, a primeira de múltipla escolha, só para testar mesmo, nem valendo nota nem nada, só mesmo para testar, porque essa é a verdade, uma prova dessa de múltipla escolha não vai medir muito bem seu conhecimento, se não tiver um filtro muito bom. Então, o ponto mesmo seria medir totalmente a nota baseada numa prova discursiva. Só que, claro, não dá para corrigir, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de prova discursiva, então bota esse filtro aí de primeira fase só para ver quantos vão passar. E acho que isso seria o mais ideal a se fazer. Você tem uma prova totalmente discursiva, em que os alunos possam expressar seus raciocínios que eles tiveram. E, de novo, não precisa nem de uma prova ser muito difícil para fazer isso. É o que eu falei lá no início. A prova da UBMEP já faz isso muito bem. Claro, tem coisas que poderia abordar. Como você está entrando numa faculdade, seria interessante de fato cobrar conteúdos de ensino médio, coisa que a UBMEP não faz. Então, claro, deveria fazer isso com algumas adaptações. Mas, de modo geral, acho que essa seria a melhor solução para uma prova desse tamanho, né? E aí você vai se perguntar, como aluno, né, no caso, como sair dessa mediocridade que é o nível do Enem estando numa escola brasileira, né? Estudando numa escola ainda. Cara, para isso eu fiz um vídeo já há um tempo que vai estar aqui ou aqui, enfim, vai estar aí na tela final aí, que é sobre a educação brasileira, né? E sobre a escola em si, se ela é inútil ou não. Nela eu falo o que você pode fazer para estudar na escola e não se contentar com o nível de mediocridade da educação brasileira. Então é isso que eu quis expor aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo mais polêmico mesmo. E adeus.